36º dia. Amigos secretos. José foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então, Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. Mateus, capítulo 27, versículo 58. Eles vinham como amigos. Amigos secretos, mas amigos. Um soldado apoia uma escada contra o madeiro no centro, sobe nela e tira a estaca que prende a viga à parte vertical da cruz. 2 outros soldados, felizes porque o trabalho do dia está quase chegando ao fim, ajudam com a tarefa pesada de pôr o travessão de cipreste e o corpo no chão. Os cravos de quase 13 centímetros são arrancados do duro madeiro. O corpo que abrigava um Salvador é erguido e deitado sobre uma grande rocha. Os 2 homens, diante do corpo sem vida de Jesus, não estão acostumados com este tipo de trabalho. Não obstante, suas mãos passam a fazer rapidamente as tarefas. José de Arimateia ajoelha-se atrás da cabeça de Jesus e enxuga delicadamente o rosto ferido. Com um pedaço de pano macio e úmido, ele limpa o sangue que apareceu no jardim, que veio dos açoites e da coroa de espinhos. Feito isso, ele fecha bem os olhos. Nicodemos abre um lençol de linho que José trouxe e o coloca sobre a pedra ao lado do corpo. Os 2 líderes judeus levantam o corpo sem vida de Jesus e o colocam sobre o linho. Partes do corpo agora são ungidas com especiarias perfumadas. Enquanto Nicodemos passa o aloé nas bochechas do mestre, a emoção que ele vinha contendo escapa. Suas próprias lágrimas caem no rosto do rei crucificado. Ele para enxugar outra lágrima. O judeu de meia-idade olha saudosamente para o jovem Galileu. A alta sociedade de Jerusalém não veria com bons olhos 2 de seus líderes religiosos enterrando um revolucionário. Mas para José e Nicodemos, a escolha era óbvia. E além disso, eles escolheram salvar a própria alma em vez da própria pele. 37º dia. Não há problema algum em sonhar novamente. Quando já despontava o primeiro dia, Mateus capítulo 28, versículo 1. Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena foram ao túmulo para derramar óleos mornos sobre o corpo e despedir-se do homem que deu motivo para suas esperanças. As mulheres pensam que estão sozinhas. Elas não estão. Pensam que sua viagem é despercebida. Estão erradas. Deus sabe. E ele tem uma surpresa à espera delas. Um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se nela. Mateus, capítulo 28, versículo 2. Por que o anjo moveu a pedra? Para quem ele tirou a pedra? Para Jesus? Foi o que sempre pensei. Mas pense nisto. A pedra precisava ser tirada para que Jesus pudesse sair? Deus precisava de ajuda? Aquele que havia vencido a morte estava tão fraco que não conseguia empurrar uma pedra? Acho que não. O texto dá a impressão de que Jesus já estava do lado de fora quando a pedra foi tirada. Para quem então a pedra foi tirada? O anjo convida a ver o lugar onde o Senhor jazia. A pedra foi tirada não para Jesus, mas para as mulheres. Não para que Jesus pudesse sair, mas para que as mulheres pudessem ver lá dentro. Maria olha para Maria Madalena. Maria está forçando o mesmo riso que deu quando o pão e o peixe continuavam a sair do cesto. De repente, não havia problema algum em sonhar novamente. E o anjo diz às mulheres: E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Mateus, capítulo 28, versículo 7. Não é preciso dizer 2 vezes para Maria e Maria Madalena. Elas se viram e começam a correr para Jerusalém. A escuridão se foi, o sol se levantou, o filho está do lado de fora. 38º dia. A vitória em trapos. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Na madrugada de domingo, Pedro e João receberam a notícia de que o corpo de Jesus desaparecera. No mesmo instante,
os 2 discípulos correram para o sepulcro. João ultrapassou Pedro e chegou primeiro. O que ele viu o deixou tão atordoado que ele ficou estático à porta. O que ele viu? Os lençóis de linho. Ele viu que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. João, capítulo 20, versículos 5 ao 7. O texto original grego oferece uma percepção útil aqui. João emprega um termo que significa enrolado, ainda com suas dobras. Esse lenço do funeral não havia sido tirado e jogado fora. Ele ainda estava em seu estado original. O linho estava no mesmo lugar. As mortalhas ainda estavam enroladas e dobradas. Como isso era possível? Se os amigos tivessem removido o corpo, não teriam levado as vestes também? Se os inimigos tivessem levado o corpo, não teriam feito a mesma coisa? Se por alguma razão amigos ou inimigos tivessem desenrolado o corpo, teriam sido tão cuidadosos a ponto de arrumar as vestes de um modo tão organizado? É claro que não. Mas se nem um amigo nem inimigo levaram o corpo, quem foi? Esta era a pergunta de João, e essa pergunta levou à revelação de João. Ele viu e acreditou. Por meio dos trapos da morte, João viu o poder da vida. Você não acha estranho que Deus usasse algo tão triste como uma veste de funeral para transformar uma vida? Mas Deus gosta de tais práticas. Em suas mãos, jarros vazios de vinho se tornam símbolos de poder em um casamento. Uma manjedoura simples em Belém é seu símbolo de devoção. E um instrumento de morte é um símbolo de seu amor. 39º dia. Graça antes do café da manhã. Disse-lhes Jesus: Vinde, comei. João, capítulo 21, versículo 12. Os pensamentos de Pedro são interrompidos pelos gritos que vêm da praia. Pedro e João erguem os olhos. João olha para Pedro. E lá vai a rede. Pedro enrola a corda no punho para esperar. Mas não há espera. A corda fica tesa e a rede apanha peixes. Pedro põe seu peso contra o lado do barco e começa a puxar a rede. Ele está tão envolvido com a tarefa que não percebe a mensagem. João não. O momento é um déjà vu. Isso já havia acontecido antes. A noite longa, a rede vazia, o chamado para lançar a rede novamente. Os peixes batendo-se no chão do barco. Espere um minuto. Ele ergue os olhos e vê o homem na praia. É ele, sussurra. E em tom mais alto, é Jesus! Pedro se vira e olha. Jesus, o Deus do céu e da terra, está na praia e está fazendo uma fogueira. Pedro mergulha na água, nada até a praia, sai tropeçando todo molhado e tremendo e se põe diante do amigo a quem traiu. Jesus tinha preparado uma esteira de carvões. Como em poucas vezes em sua vida, Pedro fica em silêncio. Que palavras seriam suficientes? O momento é santo demais para dizer alguma coisa. Deus está oferecendo um café da manhã ao amigo que o traiu. E Pedro, mais uma vez, está encontrando graça na Galileia. 40º dia. Sua vida significa vida. Eu vim para que tenham vida. João, capítulo 10, versículo 10. O coração de Jesus era puro. O Salvador era adorado por milhares de pessoas, mas se contentava em levar uma vida simples. Recebeu o cuidado de mulheres, mas nunca foi acusado de ter pensamentos lascivos. Foi desprezado por sua própria criação, mas se dispôs a perdoá-la antes mesmo que ela pedisse sua misericórdia. Pedro, que viajou com Jesus durante 3 anos e meio, descreveu-o no capítulo 1, versículo 19 de sua primeira epístola como um cordeiro imaculado e incontaminado. Depois de passar o mesmo tempo com Jesus, também João concluiu que nele não há pecado. O coração de Jesus era repleto de paz. Os discípulos se afligiam com a necessidade de alimentar as milhares de pessoas, mas Jesus não. Ele agradeceu a Deus pelo problema.
Os discípulos gritaram de medo em meio à tempestade, mas Jesus não. Ele dormiu o tempo todo. Pedro puxou sua espada para lutar contra os soldados, mas Jesus não. Ele levantou sua mão para curar. Seu coração estava em paz. Quando seus discípulos o abandonaram, ele ficou amuado e foi para casa? Quando Pedro o negou, Jesus perdeu a calma? Quando os soldados cuspiram em seu rosto, ele soprou fogo neles? Longe disso. Ele ficou em paz. Ele os perdoou. Recusou-se a ser guiado pela vingança. Ele também se recusou a ser guiado por qualquer outra coisa que não fosse seu chamado supremo. Seu coração tinha um propósito. A maioria das pessoas não almeja nada em particular e só consegue isso. Jesus tinha um único objetivo: salvar a humanidade de seus pecados. Ele poderia resumir sua vida em uma única sentença: O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas, capítulo 19, versículo 10. O mesmo que salvou sua alma deseja refazer seu coração. Deus está disposto a nos moldar à semelhança do Salvador. Devemos aceitar sua oferta?